Olá, meus amores, espero que estejam todos bem, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Priscila e eu falo sobre cura, autocura, autoconhecimento, amor próprio, despertar espiritual, né? Esse é o meu propósito, essa é a minha missão. Para vocês que já me acompanham há algum tempo, eu peço desculpas desde já, porque eu estou mais ausente aqui do YouTube do que eu gostaria, mas tá um pouco corrido aqui a minha rotina, eu estou aprendendo muitas coisas novas e por conta disso eu não estou conseguindo comparecer tanto aqui quanto eu gostaria. Mas aos pouquinhos as coisas vão se ajustando, eu vou me adaptando à minha nova rotina e vou me comprometer a aparecer mais aqui, a compartilhar mais as minhas experiências, enfim, com vocês, tá bom, meus amores? Então, hoje eu tô trazendo aqui para vocês uma técnica para ressignificar o passado, né? Essa técnica, ela é do Pablo Marçal, né? Tem vários vídeos dele aqui no YouTube e faz muito sentido para tudo que eu tenho experienciado, né, no meu processo de autocura, né? Então, diante do que eu aprendi, né, do que faz sentido para mim, quando a gente renega o nosso passado, né, quando a gente não aceita o nosso passado, a gente simplesmente não consegue seguir em frente, né? Porque quando você rejeita algo, você fica na negação, né? Então, quando você simplesmente não aceita a sua história, não aceita a sua jornada, você está presa a ela, porque você fica ali simplesmente na negação mesmo, né? Você não consegue aceitar e aí você não consegue superar, você não consegue transcender. Então, para mim faz muito sentido esse processo de acolhimento do passado, acolhimento da jornada, enfim. E essa técnica do Pablo Marçal ajuda isso, né? Então eu vou trazer explicando do meu jeitinho aqui, mas vocês podem pesquisar também sobre esse conteúdo, tem aqui no YouTube, tá? Então, só para vocês entenderem, né? Vejam se faz sentido para vocês. Hoje, o que você é hoje tem tudo a ver ou muito do que você foi no seu passado, né? Então, o seu passado foi a base para construir o que é você hoje, o que tem em você hoje, né? Só que tem um ingrediente aí que é assim, a virada de chave, né, no meio disso tudo, que são as ações, ou seja, o que você faz com o seu passado pode mudar completamente o seu futuro, né? Por isso que eu coloquei aqui, loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo igual, né? Então eu vou trazer aqui a minha história como exemplo para vocês, mas eu só consegui ressignificar, né, o meu passado e ser uma Priscila diferente porque eu fiz. Fazendo tá destacado, fazer é ação, é comportamento, né? Porque eu resolvi arregaçar as manguinhas e fazer uma Priscila diferente, viver uma Priscila diferente, né? Então vamos lá. A técnica aqui acho que vai ser rapidinho, né? Só para vocês entenderem. Como eu disse, eu vou dar o meu exemplo para vocês. Então aqui tem 3 pontinhos na tela, né? O primeiro pontinho significa o passado, o segundo pontinho significa o presente e o último pontinho significa o futuro, né? Eles estão assim alinhados, né? E aí como que a gente faz para ressignificar o passado, né? Eu vou começar a colocar uns pontinhos aqui no meu passado, contando um pouco de quem eu era no meu passado, né? Então aqui no passado tinha a Priscila da vergonha. Para quem já me acompanha há algum tempo, já assistiu alguns vídeos meus, me viu falando sobre isso, né? Sobre a timidez que eu tinha, já contei um pouco sobre essa história, né? Que eu era bicho do mato, eu não falava com ninguém, eu tinha realmente muita vergonha, né? Então no meu passado existia essa Priscila aqui, essa versão da Priscila, vergonha, né? E hoje no futuro eu trabalho incentivando as pessoas sobre o amor próprio. Que é, vamos dizer assim, a cura da vergonha, né? Porque quando você sente vergonha de si, significa realmente assim muita ausência de amor, né?
né? Porque quando você não consegue nem amar a si mesmo, né? Que é você que tá com você ali, então realmente há muita ausência de amor, né? Então eu tive que realmente transcender esse nível de vergonha, que é o nível mais baixo que o ser humano consegue alcançar, segundo a escala de Hawkins. Eu não vou falar aqui sobre a escala de Hawkins, mas se você já me viu falando aqui, você sabe, né? Que a escala de Hawkins é a escala de todas as emoções, todas não, mas das principais emoções, vamos colocar assim, né? Que o ser humano experiencia. E a vergonha realmente é um nível mais baixo, né? Que é quando você realmente, assim, se olha no espelho e não consegue enxergar nada de bom, né? Realmente muita baixa autoestima, é complexo de inferioridade, é muita falta de amor mesmo, né? Você não conseguir reconhecer nada de bom em si. Então, no meu passado tinha a Priscila da vergonha e hoje eu incentivo as pessoas a trabalharem o amor próprio, né? Descobrirem a sua melhor versão, né? Então, no meu passado tinha também a Priscila, que está um pouco relacionado com a vergonha. A Priscila, eu vou colocar aqui muda só para vocês entenderem, né? Mas vocês sabem que eu não sou muda, mas era a Priscila que tinha boca e não falava, né? Como eu falei, bicho do mato, né? Porque, claro, a pessoa que sente vergonha de si, ela não quer que ninguém repare nela, ela não quer que ninguém anote. Então, o que ela faz é se esconder. Então, quanto mais calada eu ficava, era melhor pra mim, porque ninguém notava a minha presença, né? Então, eu era a Priscila que me escondia, né? Então, a Priscila do passado, que era muda, hoje tem a Priscila aqui que trabalha com comunicação. Eu trabalho me comunicando, eu trabalho ensinando, eu trabalho compartilhando, né? Comunicando. Vou dar só alguns exemplos para não ficar muito longo o vídeo, tá, gente? Só para vocês entenderem. No meu passado, né? Olha o comportamento da Priscila do passado, né? Tinha uma Priscila lá no passado que amava dormir, né? Não tem nada de errado em dormir. Vou colocar aqui, dormir. Porém, se deixasse, eu dormia praticamente o dia inteiro, né? Eu lembro que a minha irmã, na época que a gente morava com os meus pais, né? Eu morava com meus pais, a minha irmã morava com os meus pais. Ela até me zoava, ela falava, gente, eu acho que a Priscila tá com anemia, porque ela só quer saber de dormir, né? Então, quando eu não tava trabalhando, eu simplesmente ficava o dia inteiro dormindo. Acordava de manhã, levantava, tomava café e depois voltava pra cama, e se deixasse eu ficava o dia inteiro ali, né, realmente na cama, né? Mas essas ações, né, de só querer dormir, só estava refletindo, na verdade, toda a dor que tinha dentro de mim, né? Como eu falei, eu tinha um índice de vergonha muito grande dentro de mim. E a pessoa que é tímida, que acredita que é tímida, que tem a vergonha dentro de si, ela realmente só quer se esconder. Então era o que eu fazia, né? Ficava o dia inteiro trancada dentro do quarto, né? Então no passado tinha a Priscila que só queria dormir, né? Tinha uma vida apática ali, uma vida cinza, uma vida monótona, sem inspiração de levantar e fazer algo diferente, de fazer algo novo, sem estímulo, sem vitalidade nenhuma, né? Era praticamente uma morte em vida. E hoje aqui no meu presente, trazendo o meu passado para cá, eu falo sobre despertar. E autoconhecimento é despertar também, né? É você olhar para si, você se observar. Então você está trazendo consciência para os seus comportamentos, consciência para as suas emoções. Então você está despertando. Então a Priscila do passado queria saber de dormir. A Priscila de hoje fala sobre despertar. A Priscila do passado, só mais 2 exemplozinhos. A Priscila do passado era a Priscila que se conformava com qualquer coisa, né? Porque se eu tinha boca e não falava, era muda, então o que sobrasse pra mim tava de bom tamanho. Porque eu não tinha coragem, eu não tinha vitalidade, eu não tinha voz pra levantar a mão e falar. Não, eu não quero, não tá bom pra mim, não desse jeito, eu não tô me sentindo confortável, né? Então só o que restava pra mim era o conformismo, era se conformar. Então, tem aqui o conformismo no passado da Priscila. Conformismo, né? E hoje eu falo sobre sonhos. O que são os sonhos, né? É você
ter coragem, é você ter vitalidade de se jogar, de se direcionar para aquilo que te faz vibrar, para aquilo que te faz sonhar, para aquilo que te inspira, mesmo que tudo ao seu redor, né, diga que não faz sentido, mesmo que as pessoas falem que é loucura, não importa. Quando você sente algo que faz o seu coração pulsar, que faz os seus olhos brilharem, você começa a tirar todos esses obstáculos do seu caminho, né? Sejam suas próprias limitações, sejam às vezes a falta de fé das pessoas no que você está fazendo, mas não importa, né? Você tem algo maior que pulsa aí dentro de você e que vai te direcionando para isso, né? Então a Priscila do passado saiu do conformismo, né? Saiu daquela postura ali de se conformar com o que sobrar, né? Ou de fazer o que as pessoas ditam, né? Porque a pessoa que é conformada, também resta ela fazer o que os outros ditam para ela fazer, né? Porque se ela não tem voz para se posicionar, né? Então, se a pessoa fala assim, Priscila faz faculdade de Direito, eu já contei essa história aqui pra vocês, né? A pessoa vai lá e simplesmente faz, que foi o que eu fiz, né? Quando eu terminei os estudos, eu me matriculei numa faculdade de Direito que não era nem um pouco a minha vontade, era o sonho do meu pai, né? E ele até, inclusive, assim, não me pediu de uma forma direta, né? Pra eu fazer faculdade de Direito. Mas eu tenho 3 irmãs mais velhas, eu sou a caçula, praticamente eu sou gêmea, mas é como se fosse a caçula, né? E o meu pai sempre teve o sonho de ter uma filha formada em Direito. E nenhuma das minhas irmãs quis fazer Direito, né? Então eu, enquanto caçula, me senti como que na obrigação de dar esse presente para ele, né? Então eu sabia que esse era um sonho dele. E aí eu me matriculei na faculdade de Direito, mesmo sabendo que não era aquilo que eu queria, né? Ali naquele momento eu talvez até não soubesse ainda o que eu queria, porque eu ainda estava aqui no conformismo, na vergonha, né? Ainda não tinha ideia, mas eu já sabia que não era Direito, né? E ainda assim eu fui lá e me conformei em realizar o sonho do meu pai, né? Só que, claro, a vida é tão perfeita e tão incrível que começaram a acontecer situações onde eu precisei trancar a faculdade depois de um ano. Então eu não me formei em Direito porque realmente não era o meu caminho, né? Mas na verdade essa situação só se manifestou na minha vida para me mostrar, né? Que eu estava ali no conformismo, eu estava realizando o sonho de outras pessoas ao invés de buscar realizar os meus sonhos. Então, quando você se conforma, né? Quando você não abre a boca, quando você não se posiciona, o que resta para você realmente é fazer aquilo que as pessoas ditam, né? Aquilo que as pessoas acreditam que é o melhor para você. Então você deixa de viver os seus sonhos. E aí, só para finalizar, vou marcar mais uma bolinha aqui. A Priscila do passado era a Priscila ali orgulhosa. Orgulhosa no sentido do rancor. Que ficava ali sofrendo às vezes por meses, né? Lembrando de todas as vezes que as pessoas passaram ali por cima dela, né? Porque eu tinha boca e não falava, então eu não me posicionava, eu não impunha limites, né? Então o que as pessoas faziam? Elas se aproveitavam disso, na verdade eram só grandes mestres me mostrando que eu tinha que me posicionar, mas eu ainda não tinha aprendido a fazer isso, então as pessoas não me davam crédito, porque eu obviamente não falava, né? Eu não tinha voz, então as pessoas realmente começavam a não se importar mais com a opinião da Priscila, né? Porque se eu mesmo não levantava a mão para dizer qual era a minha opinião, então talvez nem eu soubesse qual era a minha opinião, né? Era muda aqui, conformada, tímida, né? Então muitas e muitas vezes eu ficava ali remoendo coisas que as pessoas me falavam, que me desagradavam e que eu não tinha coragem de falar, poxa, eu não gostei, né? Não é nem questão, às vezes, de você revidar, né? De você ser grosseiro ali com a pessoa de volta. Mas é de você colocar os limites e falar, olha, dessa forma eu não tô gostando, dessa forma não tá confortável, dessa forma não tá me agradando, né? Então eu ficava remoendo por meses, às vezes, uma situação ali, né? Poxa, eu podia ter respondido assim pro fulano, eu podia ter respondido assim pro ciclano. E isso só ia alimentando o sentimento de orgulho, de rancor e de mágoa dentro de mim, né? Porque eu ficava aprisionada consciencialmente nessas situações, né? Falando já de novo da escala de Hawkins aqui, para quem já conhece um pouco sobre esse estudo, sabe que
essas emoções mais densas de sofrimento, né, de rancor, de vingança, de raiva, elas te trazem pouca consciência, né? E por que elas te trazem pouca consciência? Porque você fica focando na dor. Então, todas as vezes que eu lembrava, né, das vezes que a pessoa era grosseira comigo e eu não revidava, eu não colocava limite, a minha consciência estava onde? Estava no passado, eu já estava em outro momento da minha vida, né, em outro lugar, mas a minha consciência estava simplesmente revivendo aquela situação e depois revivendo de novo e depois revivendo de novo. Então você fica preso ao passado, é um aprisionamento consciencial, né? Essas emoções realmente densas. Então eu ficava preso ao passado aqui, orgulhosa e rancor. E a Priscila de hoje em dia estimula você a trabalhar o perdão, né? Porque todos os meus cursos têm frequência de cura, como eu falei para vocês, né? Então a Priscila precisou passar por muitas situações complicadas, como eu falei aqui, para aprender a se autocurar, para aprender o seu potencial, para aprender a reconhecer o seu valor no mundo, o seu espaço no mundo, né? Para reconhecer o impacto de não se autocurar, né? Eu ia ficar presa aqui se eu não fizesse nada, né? Então, olha quem era a Priscila do passado e como eu me transformei, né? Mas aqui é que tá a virada de chave, como eu falei, né? Hoje só existem essas características dentro de mim, né? Dentro dessa Priscila, porque eu agi, né? Aqui. Loucura é querer resultados diferentes fazendo tudo igual. Então eu poderia continuar fazendo tudo igual e, obviamente, no meu futuro eu só ia projetar uma Priscila mais assim, mais tímida, mais conformada, né? Mais aqui morte em vida, que só quer saber de dormir, mais rancorosa, mas chegou um momento em que realmente eu entendi que eu precisava fazer um check-up, né? Tinha algumas coisas que já estavam em desarmonia na minha vida, eu precisava harmonizar isso aqui, o equilíbrio. A harmonia é o equilíbrio, né? Então, é assim que a gente faz para ressignificar o passado, né? Você pode listar aí várias características do seu passado, né? Pontos importantes, pontos marcantes, e percebam para onde cada um desses pontos te colocou no futuro, né? Então você vai ligando aqui as bolinhas, aqui você vai ligando as bolinhas do seu passado, aí passa aqui pela bolinha do presente, e aí você vai conectando todas as características. E aí você faz o ciclo do infinito. Porque tudo, na verdade, está conectado. Tudo está interligado, né? As suas ações do passado vão te dizer quem você é no seu futuro, né? Ações, mais uma vez, né? Então, eu realmente precisei parar para fazer esse check-up, essa autoanálise, esse autoconhecimento, ter esse despertar, né? E ter alguma ação com relação a isso, né? Não ia adiantar nada eu parar, olhar para tudo isso e não fazer nada, né? Então, realmente, aos pouquinhos, eu comecei a perceber tudo aquilo que eu precisava superar dentro de mim, né? Superar a vergonha, superar o medo de falar, né? Como eu já expliquei aqui para vocês. Um dos maiores marcos na minha vida com relação a essa questão da comunicação foi a criação desse canal no YouTube, né? Onde eu realmente sim, precisei de muita força, muita perseverança para continuar com o trabalho, né? No início eu fazia vídeos, deletava, porque eu não tinha intimidade nenhuma com as câmeras, né? Então eu achava que não estava bom, mas eu perseverei porque eu sabia que eu não podia mais continuar nesse lugar aqui, né? O trabalho que eu queria exercer naquela época era fazer leituras de tarô, me obrigava a aprender a falar, aprender a me expressar, né? Então, se eu realmente quisesse viver aqueles sonhos, eu precisava aprender a superar a timidez, eu precisava aprender a me expressar, né? A compartilhar com as pessoas o que eu tivesse que compartilhar, enfim. Então, realmente, através do autoconhecimento, você vai identificando, você vai diagnosticando, né? Tudo aquilo que você precisa transcender. E aí você inicia o processo de cura. Eu já falei aqui pra vocês que todo processo de cura é autocura, né? Então aqui eu só tô trazendo uma técnica, vocês podem fazer isso aí na casa de vocês, mas a partir do momento que vocês entendem tudo o que vocês precisam superar, transcender,
vem através das suas ações, né? Eu não tenho como curar ninguém. Eu venho trazendo aqui experiências, eu venho trazendo aqui a minha história, eu venho trazendo técnicas, eu venho trazendo conhecimentos, como eu já falei da escala de Hawkins, né? A questão do passado, presente e futuro aqui. Então são só exemplos aqui, né? Eu aprendi realmente que se eu continuasse naquela vida apática, né, da pessoa que só quer dormir ali, eu tava realmente ali praticamente morta, né? Porque, óbvio, dormir faz parte da experiência humana no sentido de o nosso corpo humano precisa disso, é uma necessidade fisiológica. Mas durante o dia, se a pessoa só quer realmente saber de dormir, tem algo te sinalizando, né? Tá faltando vitalidade ali naquela pessoa, tá faltando alguma coisa que estimule essa pessoa de produzir, de agir, de fazer algo de bom, né? Então aprendi a me direcionar para os meus sonhos, né? A questão do conformismo aqui, como eu falei para vocês, né? Isso foi tão assim, profunda na minha vida, né? A questão da pessoa ali realmente se abafar, tanto que eu cheguei a começar uma faculdade que não tinha nada a ver comigo. E eu já sabia que direito não tinha nada a ver comigo. Deixa eu beber aqui uma aguinha. Então, olha como que isso é impactante, né? Às vezes, podem ter pessoas que fazem, que chegam a se formar numa faculdade só para agradar o pai, só para agradar a mãe, né? Porque tem esse peso, né? Acha que é uma obrigação, enfim, né? Então fica carregando realmente esse peso, essa responsabilidade de viver o sonho dos outros, né? E o rancor aqui, né? A questão da falta de perdão, né? Como que isso aprisiona a nossa mente, né? Quando a gente não se dá conta disso, né? A gente fica ali noites e noites às vezes chorando, meses da vida, relembrando uma mesma situação desconfortável, relembrando as pessoas que te humilharam, relembrando as pessoas que passaram por cima de você, relembrando as pessoas que te desprezaram, né? Eu era desprezada, óbvio. A pessoa que é tímida quer se esconder, então todo mundo me desprezava, não importa a opinião da Priscila, né? Então todas as vezes que ninguém se importou com a opinião da Priscila, eu ficava ali lembrando daquilo. Então a minha mente estava presa ao passado, sempre revivendo, revivendo, revivendo. Enquanto isso, a vida vai passando e você deixa de viver os seus sonhos. Então olha o impacto que isso causa, né? Quando você está aqui no rancor e não aprende a trabalhar o perdão, né? Por isso que é essencial a gente trabalhar, fazer o processo de autocura, né? Não adianta a gente não querer olhar para essas situações, olhar para as pessoas que machucaram, olhar para as pessoas que feriram, olhar para as pessoas que desprezaram, porque aquilo tá ali te incomodando, assim como me incomodou por muito, muito tempo, né? Então, enquanto estiver te incomodando, a tua consciência vai se desviar para aquilo. Então é importante aceitar e trabalhar, fazer o processo de cura, vir para o perdão, né? Aí a partir do momento em que você aprende a perdoar essas pessoas, né? Aí você transborda de amor próprio, né? Porque você olha para si como alguém realmente sendo muito especial, muito incrível, que teve a capacidade de perdoar as pessoas que te machucaram, as pessoas que te desprezaram, as pessoas que te menosprezaram, enfim, né? O que quer que seja que essas pessoas tenham feito. Então, quando você passa a se ver como alguém que consegue perdoar, né, essas pessoas, você se vê realmente como alguém muito especial, né? E você vem aqui pro amor próprio. Então, fazer esse trabalho aqui pode te direcionar para um futuro incrível, né? E aí você pode tirar o diagnóstico também, para ver se você continua com as mesmas características negativas do seu passado ou se você já fez alguma evolução, vamos dizer assim, né? E se você ainda não fez, ainda dá tempo. A partir do momento em que você já sabe um pouco como se direcionar para isso, né? A partir realmente de um exame aqui, um check-up. Aqui tem um check-up, então agora você já sabe mais ou menos o que fazer, né? E aqui só para finalizar, aqui é um processo de cura, como eu falei para vocês, é superação, é transcender os seus limites, os seus medos, transcender as pessoas que te machucaram, transcender o orgulho, transcender o ego, né? Tem muitas pessoas que têm situações complicadas no passado relacionadas ao pai e à mãe, né? Coisas na infância, às vezes não foram criadas pelo pai e pela mãe, por isso que eu coloquei aqui, né? E isso fica impregnado no seu DNA, né? Porque o seu DNA
é 50% da genética da sua mãe, 50% da genética do seu pai. Então, seu pai e sua mãe estão dentro de você, né? Então, enquanto você não aceitar, não vir pro perdão, né, para curar os traumas, enfim, as mágoas que você tem relacionado ao seu pai e à sua mãe, a cura não vai acontecer e você fica aqui no aprisionamento consciencial, você fica preso ao passado, né? Então é importante aprender a trabalhar o perdão, a honrar pai, honrar mãe, independente do que tenha acontecido na sua infância, independente do que eles tenham feito com você, né? Mas enquanto você não conseguir se libertar, né, dessas mágoas, a tua consciência fica presa, né? E perdoar não significa você voltar a conviver, não significa você trazer essas pessoas para sua intimidade, seja pai, seja mãe, ou seja qualquer outra pessoa, né? Porque tem situações realmente que são complicadas, mas o perdão é sobre você liberar isso dentro de você, né? Se você vai voltar a se relacionar com essa pessoa ou não, é uma outra questão. Honrar pai e mãe também é a mesma coisa, não significa voltar a se relacionar se isso não for confortável para você, mas é você tirar a tua consciência. Meu brinco caiu aqui. É você tirar a sua consciência das dores e dos traumas, entendeu? Então, cada caso é um caso, mas a partir do momento que você se dispõe, se direciona a tentar curar isso dentro de você, você passa a manifestar uma vida de equilíbrio, né? Aí o equilíbrio realmente é quando a cura acontece, né? Então, quando você está equilibrado, o que você consegue fazer quando está equilibrado? Infinitas coisas. O seu dia passa a ser mais produtivo porque você não tem nada mais que te aprisione consciencialmente. Então, você consegue se direcionar para os seus sonhos, né? Você consegue se cuidar, amor próprio, você consegue, talvez, iniciar uma academia, se direcionar para uma cirurgia plástica, realizar um sonho aqui, enfim, qualquer coisa, né? Então, é mais ou menos aqui um resumo de uma técnica que pode ajudar vocês aí. E, como vocês sabem, eu estou oferecendo um curso sobre autoconhecimento, que é a metamorfose, despertando o seu poder. Eu ensino essa técnica nesse curso, né? Aqui é só realmente um resumo para vocês entenderem a importância de se autoconhecer, de se autocurar, os reflexos que isso causa na sua vida, que é o amor próprio, né? À medida em que você começa a transbordar amor, né? O amor por você, amor pelos outros, que aí você olha para essas pessoas, na verdade, como grandes mestres, né? Todos esses empecilhos, todos esses obstáculos, na verdade, foram grandes mestres. Seu pai, sua mãe, a vergonha, aqui, o conformismo, né? Só estavam te fortalecendo para que você pudesse sair desse lugar aqui de aprisionamento e descobrir a sua verdadeira essência, descobrir o seu verdadeiro potencial, né? Então, esse é apenas um dos temas que eu falo nesse meu curso, Metamorfose, né? Eu trabalho muito forte a questão do autoconhecimento nesse curso, então a gente fala sobre autoconhecimento, falo sobre feridas emocionais, que tem a ver com isso aqui, tem a ver com o passado, com criança interior ferida, ressignificando o passado, como eu falei. Não tem como você seguir em frente enquanto você estiver com feridas no seu passado. A gente fala sobre pai e mãe, a importância de honrar pai e mãe, nessa questão das feridas emocionais. Toda essa parte é um estudo psicológico, né? Tem uma base sólida. Eu falo sobre a escala de Hawkins, né? Para vocês que já me conhecem, que me acompanham, sabem que a escala de Hawkins também é um estudo científico, então também são bases sólidas. É um estudo que tem uma comprovação, né? As pessoas foram colocadas ali à prova, né? Foram experimentos feitos realmente nas pessoas. Então falo da escala de Hawkins, feridas emocionais. Depois a gente começa a trabalhar realmente na questão do seu empoderamento, né? Essa primeira parte do curso, como eu falei, feridas emocionais, escala de Hawkins, autoconhecimento, é o processo de cura, é o início do seu despertar, né? E depois que você vai sutilizando, você vai liberando esses nódulos, né? Você vai perdoando, você vai aprendendo a transbordar amor próprio. Aí eu vou ensinar você como se posicionar, a questão do empoderamento, a questão do autocuidado, da aparência, de se cuidar, o que isso reflete na verdade, né? Quando a pessoa ela tem ânimo, ela tem estímulo para se arrumar, independente do estilo que você tenha, né, significa que ela já está refletindo toda a vitalidade que tem ali dentro dela, né? No teu exterior só é reflexo do que está no teu interior, né? Lembra da Priscila aqui que só queria saber de dormir. O meu exterior só estava refletindo a Priscila apática, né? A Priscila ali que estava morrendo, morte em vida, como eu falei. Então, a partir do momento em que você
se sente animado, né, para ir para uma academia, para se arrumar, para fazer o cabelo, para fazer a unha. Isso não é uma questão de vaidade, isso não é quando você tem alguma ferida e faz isso para chamar a atenção, né? Porque você já passou pelo processo de cura. Aqui já é uma questão realmente da tua transformação, da tua metamorfose, da tua nova forma de ser, né? Então é basicamente isso, né? Esse curso é um curso com uma média de 20 horas de duração. Eu considero que é um curso rápido, mas tudo que tem aqui na verdade são bases sólidas, como eu falei. Tem ciência, escala de Hawkins, tem psicologia e tem a lei da atração, que é física, né? Então são coisas realmente assim que tem uma lógica, que tem um sentido, né? Para vocês que me conhecem, sabem que eu sou o tipo de pessoa que precisa de sentido nas coisas, de lógica nas coisas, né? Eu realmente sempre fui questionando, isso aqui faz sentido, e eu vou conectando com a minha história, vou vendo se faz sentido, vou aplicando no meu dia a dia, vou vendo se faz sentido, se traz resultados. E aí depois que eu passei nos testes, eu venho aqui e compartilho com vocês. Então é um curso com uma faixa mais ou menos de 20 horas de durações. Não tem todas as aulas publicadas ainda, porque essa primeira parte do curso, ela é a primeira parte do meu curso de despertar espiritual. Porém, eu senti de regravar as aulas, né? Ao invés de aproveitar as aulas que já tenho gravado no meu curso de despertar espiritual, eu senti que é uma vibe diferente, né? É a autocura também, o despertar espiritual, porque é o mesmo conteúdo, mas eu senti de regravar as aulas, então eu tô regravando as aulas e publicando toda semana. Já tem bastante conteúdo publicado lá, né? Acredito que em umas 2 semanas eu consigo terminar de publicar o restante do material, né? Mas se ainda assim vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários, eu vou deixar o link para inscrição. O preço desse curso está super acessível, tá por apenas R$ 77,00, você ainda pode parcelar em até 11 vezes, né? Pelo tanto de conhecimento e de transformação que isso pode causar na sua vida, tá super assim valendo a pena, né? Então é isso, meus amores, espero ter conseguido ajudar de alguma forma e me comprometo a estar mais presente daqui para os próximos dias, tá bom? Tchau, tchau. Eu amo vocês.